Meu Pai, e a palavra que Ele vier, Senhor, ministrar, que venha de encontro ao meu coração, ao coração da igreja, que possamos ter um coração receptível nesta noite, para aprendermos mais com a Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo de número 3 ao versículo de número 11. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém, meus irmãos? Um texto lindo da palavra de Deus, para que nós possamos nesta noite estar aqui meditando na palavra do Senhor, onde mais uma vez o Senhor nos dá aqui a oportunidade de estarmos ouvindo a sua palavra. E o que eu quero aqui nesta noite, meus irmãos, é estar apenas dando continuidade àquilo que já havia começado na semana passada, domingo passado aqui, pregando a palavra do Senhor. E às vezes nós saímos da casa de Deus com aquela sensação de que ainda não terminou. Nós precisamos expor, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que expor todo o conselho de Deus para a igreja de Cristo. E se em alguma coisa nós omitirmos ou absorvermos para nós seremos irresponsáveis para com o Espírito Santo, que sempre nos orienta. E diante daquilo que os irmãos aqui já têm falado nesta noite, nós
vemos em Deus algo tão maravilhoso, tão importante, porque Deus ele sempre prepara o crente para que o crente ele possa ser um ensinador, um instrutor na vida do seu irmão. O propósito de Deus, muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, é fazer não que sejamos abençoados. Quando Deus ele chama Abraão, ele simplesmente diz: eu quero que você seja uma bênção. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de bênção, e o Senhor querendo que nós sejamos uma bênção na vida das pessoas. Por isso que muitas vezes nós vamos encontrar, e às vezes até mesmo essas pessoas já se perguntaram diante de Deus, e de vez em quando eu fico observando algumas pessoas que são poderosamente usadas por Deus, e Deus, através das suas ministrações, levanta paralítico, cura cego, cura câncer, faz obras maravilhosas. E às vezes eu fico me perguntando: mas Jesus, o Senhor está usando esse determinado irmão, mas o irmão está aí, está pregando, é levado para levar a palavra do Senhor, e o irmão nem sequer enxerga, e quando ele prega, pessoas são curadas. Pessoas que muitas vezes têm tantas limitações que às vezes nós poderíamos dizer: Jesus poderia curar esta pessoa. E mesmo sendo grandemente usada por Deus, Deus cura através da vida dela, e mesmo assim essa pessoa não recebe a cura. Um dia vi um cantor dizendo que pode que os olhos dele nem se abram aqui nessa terra, mas a primeira vez que os olhos dele se abrir vão ser quando ele vê o rosto santo de Jesus. Talvez o primeiro rosto que ele vai contemplar, se Jesus não curar ele aqui, será o rosto santo de Jesus. E isso, meus irmãos, é algo que muitas vezes nós encontramos pessoas com tantas limitações, pessoas com tantas enfermidades. E às vezes eu gosto de ouvir essas pessoas, porque não que eu não gosto de ouvir as outras pessoas, mas é muito importante nós vermos a glória que pertence ao nosso Deus, e ver que o nosso Deus, irmãos, Ele nos prepara para nós sermos bênção na vida das pessoas. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, esta segunda carta, na verdade, à igreja de Corinto, uma igreja que outrora fundada por ele, onde ele ali esteve pregando a palavra de Deus, instruindo aqueles irmãos, alcançando aqueles irmãos para Cristo, uma igreja com tantos problemas, com tantas dificuldades, uma igreja que até nesse ponto se dividia, porque muitos ali gostavam de Pedro, muitos de Apolo, e alguns até gostavam de Paulo, e outros até reconheciam que não precisava de nenhum pastor, de nenhuma autoridade sobre a igreja de Cristo, já diziam diretamente: eu sou de Cristo. E às vezes nós achamos que esses são os principais, na verdade são os piores, porque não aceitam, não se sujeitam a autoridades que Deus coloca. Então, quando o crente bate no peito e diz: eu sou de Jesus, muito cuidado, irmão. Nós somos de Jesus, mas nós estamos debaixo de autoridade. Crente que não sabe obedecer à autoridade não está pronto para morar no céu, porque Deus sempre, ao longo da história, colocou pessoas para estar conduzindo o seu povo. O crente tem o Espírito Santo, o crente é guiado pelo Espírito Santo, mas Deus colocou pessoas para estar instruindo. Deus não colocou pessoas no deserto para andar sem rumo. Deus colocou Moisés, Deus colocou Josué, Deus colocou liderança sobre o seu povo. E ali naquela igreja havia pessoas que achavam que eram de Cristo. Eu sou de Cristo e sou melhor do que todo mundo. Não, não era, na verdade eram os piores. Então o apóstolo Paulo está aqui contando, relatando um testemunho dele, de um naufrágio. Está aqui relatando o momento onde ele estava em uma das suas viagens para pregar o evangelho de Cristo, e ele então sofre um naufrágio. A Bíblia diz, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, que ele sofreu 3 vezes naufrágio. 2 nós podemos encontrar na Bíblia, o terceiro não está registrado, mas ele diz que foi 3. Mas o que está registrado em Atos dos Apóstolos, com certeza não é esse evento.
Porque naquele evento, o apóstolo Paulo ele diz, olha, diz para o comandante, se você tivesse me ouvido, nós teríamos poupado todo esse desperdício, toda essa perda. Mas mesmo assim, o Senhor a quem eu sirvo esteve comigo, e ele disse, a viagem vai ser desastrosa, vai ser muito penosa para o navio, para a carga, mas o Senhor me disse que nenhuma alma que está aqui vai se perder. Todos que estão aqui vão se escapar. E eram 276 almas. Não era um navio pequeno. Eram muitas pessoas que estavam a bordo. Então o apóstolo Paulo disse que naquele momento o naufrágio veio, mas todas as pessoas ali estavam naquele navio ali, todas escaparam com vida. Então Paulo não está testemunhando a respeito desse naufrágio, porque nesse naufrágio ele estava tranquilo, não houve desespero, porque o Senhor o visitou, o Senhor esteve com ele ali. Mas o relato de Paulo aqui agora é diferente, porque Paulo diz que nesse momento aqui, embora se nós lermos lá em Atos 27, é assustador o evento, assusta, imagina estar em alto mar 14 dias sem ver a luz do sol, só tempestade, só chuva, só tribulação, mas Paulo descansando, não, o Senhor falou que nós vamos atravessar, está tudo tranquilo. Só que existem momentos, meus irmãos, que Deus não vai falar nada. Existem momentos que nós vamos ouvir a voz de Deus e Deus vai tranquilizar o nosso coração. Você vai entrar na prova, mas está tranquilo, você vai atravessar do outro lado. Você vai perder comida, você vai perder muita coisa, mas você vai atravessar do outro lado. Só que esse naufrágio aqui, Deus não falou nada. Só que Paulo, naquele momento, estava dizendo que a esperança de escapar com vida já havia ido embora há muito tempo. Paulo, naquele momento, talvez chame os seus companheiros, olha, se alguém aqui de nós aqui está brigado com alguém, é hora de pedir perdão. Se alguém de nós aqui não gosta um do outro, está com contenda com o outro, vamos aqui resolver as nossas pendências aqui, porque é daqui para a glória. Se tivermos alguma coisa, porque é assim, um crente quando está na tribulação é assim, irmão. Pede perdão até por aquilo que não fez. E Paulo sabia que estava chegando o momento ali em que ele poderia, a única esperança dele agora era encontrar Jesus. O desespero toma conta. Agora já não havia mais como fazer nada. Mas ele disse, nós fomos agravados. Desespero tomou conta. Era muito mais do que nós podíamos suportar. E nós entramos em desespero. Mas em nós mesmos já tínhamos a sentença da morte. Para não confiarmos mais em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A esperança já não havia mais. A única esperança que ele tinha ali agora era aquilo, portanto, aquilo que ele apanhou, pregando a ressurreição de Cristo. Imagina alguém expor a sua vida simplesmente por defender a ressurreição de mortos. O que fez Paulo ser tão perseguido, tão odiado, era simplesmente pregar que há ressurreição de mortos. E agora, ele estava diante da morte. E a única esperança que ele tinha era de partir para o Senhor e esperar a ressurreição dos mortos.
Mas Deus, meus irmãos, mais uma vez, interveio na vida de Paulo. Deus, mais uma vez, veio com socorro na vida de Paulo. Porque Paulo precisava dar esse testemunho. Paulo precisava consolar irmãos que estavam passando por tribulações. Paulo precisava consolar irmãos que estavam passando por dificuldades, por necessidades. Paulo precisava estar encorajando crentes. E é isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus faz. Porque se as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é a consolação. Quanto mais nós somos afligidos, quanto mais nós sofremos aflições, e a Bíblia diz, irmãos, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós somos afligidos, quanto mais nós somos afligidos, mais experiências com Deus nós teremos. E como é bom ter experiência com Deus, irmãos. Quando eu olho hoje para a minha vida, aos 36 anos de idade, eu vejo, Senhor, se fosse com 20 anos de idade, eu não suportaria. Se fosse lá no início da conversão, eu não suportaria. Mas eu vejo, meus irmãos, que quanto mais nós somos afligidos, mais nós temos condições de consolar pessoas. Porque sempre nós vamos encontrar pessoas que estão pior do que nós. Sempre nós vamos encontrar pessoas que estão passando por aquilo que nós já passamos, por aquilo que nós já enfrentamos. E Deus usa, meus irmãos, pessoas para comunicar com pessoas. Deus usa crente para consolar crente. Deus usa crente para edificar crente. Então Deus tem que usar alguém, irmãos. Assim como Paulo sofreu, mas agora estava consolando os irmãos. E dizendo, irmãos, se nós somos atribulados, não precisa ter dó de nós não, simplesmente ora. Ora. Está vendo o irmão passar pela luta e não pode fazer nada, irmão, ora. Deus vai usar a vida dele. Ora. Entrega para Deus, Senhor, o irmão está passando uma luta ali, o negócio está feio, Senhor. Mas eu sei que diante disso o Senhor tem um propósito. Na hora a gente não sabe, irmãos. Porque muitas vezes nós vamos perguntar a Deus, mas para que isso? Por que disso? Deus não vai falar, irmãos. Deus não vai falar. Mas o Senhor, de alguma forma, está nos preparando para que nós sejamos canal de bênção para alguém em algum momento. Em algum momento, as experiências que nós estamos passando com Deus, meus irmãos, vão servir lá na frente para levantar alguém que está caído, para consolar alguém que está passando pela mesma tribulação. Paulo está dizendo isso. Que consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma consolação, em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que nós temos a certeza, meus irmãos, é que o Consolador, Ele ainda mora em nós. O que nós temos e carregamos a certeza no nosso coração é que o Consolador, Ele faz parte de nós, Ele está em nós. O Espírito Santo ainda consola os crentes, meus irmãos. O Espírito Santo ainda está na nossa vida.
O Espírito Santo ainda nos ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É assim que nós vamos caminhando, é assim que nós vamos prosseguindo na nossa vida, confiando sempre no nosso Senhor. Porque Paulo, nesse momento, não tinha recurso nenhum pelo qual ele pudesse apelar. Olhou para o céu, olha para todos os lados e não viu nada. A sentença de morte já estava ali, diante dos seus olhos. E a única coisa que ele podia fazer é deixar nas mãos de Deus, é entregar nas mãos do Senhor. Mas quando nós fazemos isso, irmãos, é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque está nas mãos de quem sabe, está nas mãos de quem pode, está nas mãos de quem resolve. Ele, meus irmãos, é o dono dos nossos dias, Ele é o dono da nossa vida. Ele é que conduz os nossos passos. E a nossa vida, irmãos, ela não é escrita pelo nosso dedo, não. A nossa história, a nossa vida é escrita por Deus. E independentemente do que aconteça, meus irmãos, Deus, Ele preparou um final feliz para a nossa história. E isso não é conto de fadas, não é era uma vez da Disney, não. Isso é história bíblica, irmãos. Nós temos um final feliz. Jesus nos preparou um final feliz. Independentemente do meio que nós estamos vivendo, o Senhor diz que a nossa história vai terminar feliz, meus irmãos. Ainda que nós choramos aqui na terra, ainda que muitas coisas nos falte, mas o Senhor, a sua promessa para a nossa vida, irmãos, é que nós vamos estar sempre alegres com Ele. A nossa certeza de que o nosso Deus, irmãos, um dia enxugará de nossos olhos toda lágrima. A certeza que nós carregamos é que nós estamos indo para um lugar onde não há pranto, não há tristeza, não há dor, não há angústia, não há doença, não há cansaço, não há enfermidade. Um lugar glorioso é para onde nós estamos sendo conduzidos. E a Bíblia diz, irmãos, que é por muitas tribulações que nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força e a partir de agora se faz violência para entrar nele. Reino dos céus, irmão, não é para crente frouxo. Vida espiritual, meu irmão, não é para crente covarde. Isso é para quem tem coragem, irmãos. Por isso que Deus, quando nos alista, quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, o Senhor nos alistou para a guerra, porque agora é guerra, meus irmãos. Tem muitas pessoas que acham, me converti, mas parece que agora ficou mais difícil, parece que piorou, não piorou não, irmão, porque antigamente o diabo não vinha te incomodar, porque você fazia a vontade dele. Agora nós estamos em luta contra ele, ele vai se levantar. A diferença é que agora nós temos o diabo como nosso adversário. Mas não é que piorou não, irmão. Agora a luta é mais intensa. Porque aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando nós não éramos crentes, quando nós não servíamos a Deus, nós não tínhamos aquele problema que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Quando nós não tínhamos Jesus, irmão, nós não tínhamos esse problema. Mas hoje é assim. Hoje nós temos essa luta. Hoje nós temos essa batalha.
Mas o nosso Deus, irmãos, Ele está sempre pronto para nos socorrer. Sempre pronto para nos socorrer. E Jesus, irmãos, sempre vai nos dar o consolo. E quando esse consolo da parte de Deus vier, console. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, quando os irmãos ali preocupados, e agora? E os que morreram em Cristo, o que vai ser? Paulo diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, como se eles já estivessem perdidos, não. Paulo termina aquele texto dizendo, quando fala da transformação do corpo, da ressurreição do corpo, do arrebatamento da igreja, Paulo diz lá no final: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A palavra de Deus é consolo para a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus é consolo para a nossa alma. A única coisa que pode consolar a nossa alma é a palavra de Deus. O que nós podemos oferecer é o consolo que vem através da palavra de Deus. Porque só ela pode consolar. Só ela pode nos ajudar em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Nós temos a palavra de Deus, irmãos. Nós vemos que a mão de Deus ainda é sobre o seu povo. Amém, meus irmãos? Que Deus, em Cristo Jesus, esteja nos abençoando. E em algum momento, irmãos, Deus vai nos ensinar que as nossas experiências com Ele vão servir de ajuda para alguém. Amém? Em algum momento, o Senhor vai te colocar no lance imprevisto. E você vai entender o porquê de algumas coisas. Amém? Mas é no lance imprevisto, irmão. Com Deus é assim. É no lance imprevisto. Não é nada previsível. É no de repente. Mas Deus nos mostra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.